A seguir, Hora da Notícia. Finalizado o período de treinamento de mesários, começa agora a geração de carga das urnas eletrônicas. Assunto para o quadro Fatos de hoje. CDL de Passo Fundo quer mais efetividade na fiscalização do estacionamento rotativo. Aqui no estúdio vamos receber o diretor da entidade, Walter Seolim. Como funciona o programa de apadrinhamento afetivo em Passo Fundo? Esse programa existe desde 2016 para crianças e adolescentes das casas de acolhimento. Na série que estamos apresentando toda sexta sobre os atletas apoiados pela UPF, hoje você conhece mais sobre o judoca Daniel da Silva. E ainda a história de Eduardo Miller, que encerra a série sobre as personalidades do tradicionalismo que dão nome aos CTGs de Passo Fundo. Hoje é sexta-feira, 21 de setembro, é hora da notícia. Padrinhos para ajudar no cuidado e no carinho com crianças e adolescentes afastados das famílias biológicas e que vivem em casas de acolhimento de Passo Fundo. Desde 2016, o programa existe na cidade, programa de apadrinhamento afetivo. Veja como funciona. A Roseli buscou a Secretaria de Cidadania e Assistência Social no final do ano passado. Tinha vontade de adotar e optou pelo apadrinhamento afetivo, que é uma forma de conhecer melhor as crianças antes de começar um processo judicial. Com 6 meses de programa, tentou 2 meninas, mas nada dava certo. Eu tinha desistido. Falei assim, acho que ninguém quer, né? Só os pequenos, o maior é mais difícil aceitarem. Mas foi quando eles me ligaram e me falaram que tinha uma menina, que tinha 17 anos, e queriam que me falasse sobre ela. Aí foi quando eu fui e me falaram sobre a Vitória, né? A sintonia entre elas foi imediata. Eu não sei se eu que estava tremendo mais ou era ela, né? Porque nós não se conhecíamos e nós sentamos uma lado da outra para poder entrar na sala. Aí foi quando elas falaram, vocês já estão juntas? Primeira pergunta que ela me fez algumas perguntas sobre minha pessoa, e quando pediram para ela, que pergunta você quer fazer para a Rose? Quando eu vou para casa dela. E foi. Daí todos os finais de semana comecei a pegar ela, e então quando ela estava perto de fazer os 18 anos, conversaram comigo e pediram o que eu pensava, né, sobre ela. Eu falei, não, vai ficar comigo. Eu conheci ela nas Sencas, eu não sabia que ela ia ser minha madrinha. Como eu tinha 17, eu vim morar já aqui. E eu não quis ir mais para casa de acolhimento. Além da Rose, Passo Fundo tem hoje cerca de 15 famílias vinculadas ao apadrinhamento afetivo. A ideia é proporcionar um convívio familiar para as crianças que foram afastadas de suas famílias e vivem nas casas de acolhimento do município. Na cidade, são 3 casas, que comportam um pouco mais de 40 menores. Para a pessoa ser um padrinho afetivo, ela passa por todo um processo, né? Então ela precisa ir até a Secretaria de Assistência Social, passar numa entrevista técnica com uma das equipes técnicas dos programas de acolhimento, ela precisa levar alguns documentos, então ela passa por todo um processo, né? E neste momento, então, é explicado à pessoa qual é a proposta do programa, né? Realmente a proposta é de uma convivência esporádica, mas constante, né, com uma das crianças que esteja, então, na condição de ser apadrinhada. Participam crianças dos 7 aos 18 anos. A regra é que os encontros aconteçam no mínimo 2 vezes ao mês. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo afastado da família de origem, o menor tem direito à convivência comunitária e familiar. A alteração que insere o apadrinhamento afetivo no Estatuto veio a partir da Lei 13.519, sancionada no ano passado. Na verdade, a criança afastada de seu lar e inserida num programa de acolhimento institucional, muitas vezes fica sem qualquer possibilidade de convivência com os seus familiares. Não é? Por conta de que, muitas vezes, a situação de violação de direitos que determinou o seu afastamento do lar é tão grave que são proibidas até as visitas e a convivência com seus familiares. Então, a criança ou o adolescente muitas vezes se depara com situação
de viver numa mesma casa de acolhimento com outras crianças que fazem visitas ou que recebem visitas, e ela não tem assegurado na prática qualquer convivência familiar, porque está proibida em razão de decisão judicial. Aí a importância do programa de apadrinhamento afetivo, porque ele propicia a convivência familiar, ainda que mais restrita, a partir do apadrinhamento feito por pessoas que não têm relação de sangue, de convivência pretérita, de afinidade de qualquer espécie. São pessoas que querem fazer a diferença na vida de uma criança e adolescente acolhido, que se inscrevem no programa, acabam podendo, então, propiciar essa convivência familiar e esse acréscimo, esse ganho na qualidade de vida da criança e do adolescente acolhido. Uma história que deu certo com a Rose e a Vitória e que agora só restam planos para o futuro. É como eu falei para ela, agora nós vamos se organizar para nós começar a viajar, né? Daqui 5 anos, se correr certo, me aposento e vamos começar a viajar. Conhecer os lugares que ela não conhece ainda. Se você se interessou pelo programa de apadrinhamento afetivo, então entre em contato com a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, a SENCAS. O telefone é o 3312-3070. Mais efetividade na fiscalização do estacionamento rotativo é o que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo está reivindicando junto ao Poder Público Municipal. E sobre esse assunto, nós estamos recebendo um dos diretores da CDL, Walter Ceolin. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Olá, Kelly. É uma satisfação estar aqui contigo e poder esclarecer um pouco das nossas reivindicações. Qual é a principal motivação, então, que a CDL buscou o Poder Público para solucionar, então, referente ao estacionamento rotativo? Bom, o estacionamento ele foi implementado aqui em Passo Fundo em 1995. Em 2012 foi colocado os parquímetros. Os parquímetros funcionando facilita muito a vida dos usuários. O que a gente está solicitando para a Prefeitura é que haja uma fiscalização maior por parte dos monitores e, quando não cumprimento do estacionamento, que os azuizinhos, né, efetivamente façam a multa, porque isso, não ocorrendo, as pessoas, nós brasileiros, temos o mau hábito, né, de não cumprirmos as regras. E o estacionamento rotativo não funciona. E os nossos lojistas de Passo Fundo, eles precisam que o estacionamento rotativo funcione. Existe alguma estimativa de perda dos comerciantes aqui da cidade por causa do estacionamento? Bom, existe um cálculo assim, Kelly, que a gente consome por impulso, né? E quando a gente tem um impulso e quer comprar e não consegue chegar até a loja ou estacionar o seu veículo para poder comprar, ele vai deixar para depois, né? Esse depois, logicamente, muito vai se perder. Então, a gente estima em torno de 20% dessas pessoas que querem comprar, querem chegar nas lojas, não consigam, elas deixam de fazer essa compra. E isso prejudica toda uma cadeia do comércio. Uma vez que nós, lojistas do centro, e eu ouço muito isso, eu tenho loja no centro, eu ouço muito isso, Kelly. As pessoas reclamando que não conseguiram chegar na minha loja porque não conseguem estacionar. Outro fator que eu gostaria de colocar, Kelly, e isso já foi visto muito claramente por nós quando o estacionamento funciona. O trânsito flui melhor. Tá? Não existe aquela pessoa rodando na quadra procurando estacionamento. Não existe aquele motorista procurando estacionamento, uma vez que quando ele tem estacionamento, ele não precisa estar girando. Ele chega e estaciona. Pode ser uma quadra, 2 quadras longe do seu objetivo, mas tem estacionamento. Quando não tem, congestiona todo o centro. E que ações que vocês estão desenvolvendo, então, o que vocês já fizeram para tentar solucionar esse problema? Bom, em princípio, fizemos uma reunião com o senhor Tadeusz Karzeski, que é diretor da Codepas, que é responsável pelos monitores, né, que hoje são 14 monitores apenas. Ele nos colocou que ele está com dificuldade, porque ele tem que fazer um novo concurso para que esses novos monitores possam assumir, é muito pouco monitor. E em seguida fizemos uma nova reunião também com o secretário João Darcy Gonçalves, para que ele, através dos agentes de trânsito daí, compartilhem e consigam trabalhar em conjunto o monitor e o azulzinho, para que o monitor fiscalize o horário
E o azulzinho, quando não estiver regulamentado, ou seja, com o ticket do parquímetro, para que ele multe. Porque só assim nós vamos poder fazer com que o estacionamento volte a funcionar novamente como ele funcionava um ano atrás. Um ano atrás ele estava muito bem, estava muito bom. Agora, realmente, nesse período, está muito ruim. E qual é a resposta que a CDL, com certeza apresentaram sugestões também para o poder público, e qual é o retorno que vocês estão recebendo? Bom, a gente, nessa solicitação, a gente, além de se colocar à disposição para ajudar, né, o secretário disse que não é necessário, que ele está fazendo isso, ele nos deu um prazo de 45 dias para que isso melhore, né, o estacionamento volte a ter um fluxo melhor, um regramento melhor, e ele nos pediu um prazo de 45 dias, o secretário também nos pediu esse prazo, e ele disse, nos prometeu, que dentro em breve o estacionamento vai estar funcionando a contento da população e a contento dos nossos associados lojistas, né? Tá certo, e vale também aí uma conscientização dos motoristas também, né? Muito importante, Kelly. A gente solicita para os motoristas que eles compreendam isso. Por quê? É uma democratização do estacionamento. Ele é público, mas ele é público para todo mundo. Tem muitas pessoas que chegam de manhã e colocam o seu carro no estacionamento público, né? Utilizam aquela vaga o dia inteiro em detrimento de uma pessoa que quer chegar lá e fazer um serviço ou um trabalho, ou chegar no banco, ou uma compra, que não leva mais de meia hora, uma hora. Então, a conscientização para toda a população, não levem isso como uma penalização. É uma democratização do estacionamento que é público. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Obrigado a você. A Justiça Eleitoral começa uma nova etapa de preparação para o primeiro turno das eleições e a gente vai saber o que é no quadro Fatos de hoje. Zumara. Encerrada a fase de treinamento de mesários, o cartório eleitoral de Passo Fundo começa o processo de geração de mídias, carga das urnas e conferência das informações. Passo Fundo concentra duas zonas eleitorais, a 33 e a 128, e é responsável pela atualização e verificação de 464 urnas eletrônicas. São 229 na zona 33, distribuídas entre os municípios de Pontão, Coxilha e parte de Passo Fundo. Na zona 128, são 235 urnas, entre Passo Fundo, Ernestina e Mato Castelhano. Este procedimento, que consiste em repassar para a urna os nomes e números de todos os candidatos e eleitores que votam naquela sessão eleitoral, é precedido de uma checagem técnica e física do equipamento, que inclui aí a atualização do software. Outros 10% de urnas ficam à disposição da Justiça para o chamado contingenciamento, em caso de pane técnica no dia da eleição. As dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas sempre estiveram em pauta nos processos eleitorais. No entanto, há 22 anos, com o sistema em funcionamento no país, nunca houve uma denúncia formalizada e comprovação de fraude. Quem assegura isso é o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas, para que não paire qualquer desconfiança este ano, será realizada uma auditoria em tempo real das urnas eletrônicas. A nova modalidade de auditoria ocorrerá antes do início da votação, em sessões eleitorais sorteadas na véspera do pleito e poderá ser acompanhada diretamente por representantes de partidos políticos, da OAB Nacional e também do Ministério Público. Tá certo. Obrigada, Zumara. Um bom fim de semana. Para ti também, Kelly. E Passo Fundo encerra a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, alcançando mais de 95% da meta. O público-alvo era de 9.952 crianças entre 1 ano e menos de 5 anos de idade. Foram vacinadas 9.458 crianças contra a polio e 9.528 crianças contra o sarampo. Lembrando que a Central de Vacinas ainda tem disponível as doses para as duas vacinas
e mesmo fora da campanha, então, é só procurar a Central de Vacinas. Tropeirismo foi o tema da Mostra da Cultura Gaúcha em Passo Fundo e a gente mostra depois do intervalo. Nós já voltamos. E amanhã é o Dia Mundial Sem Carro. Em Passo Fundo, a campanha é promovida aqui pela UPF e na programação estão oficinas sobre o uso da ciclovia, acessibilidade e manutenção de bike. Também serão realizadas caminhada ecológica e trilha de bike pelas áreas verdes do Campus 1. Vai ter também compartilhamento de bicicletas. Para as crianças, terá o desafio Intermodal Kids e Escolinha de Trânsito. Vai ser aqui no Campus 1, no bairro São José, e as atividades acontecem próximo ao prédio do curso de Direito. Também será montado no local uma estrutura com praça de alimentação. A primavera começa neste sábado às 10h53 da noite. Na região, o início da nova estação promete ser de calor. E o segundo prognóstico do Conselho Permanente de Meteorologia Aplicada do Estado, nos meses de setembro, outubro e novembro, poderá ter um evento El Niño fraco, ocasionando então um aumento na chuva prevista para esses meses em todas as regiões. Previsão de um sábado com bastante sol em Passo Fundo, poucas nuvens e temperaturas altas. A mínima fica na casa dos 15, a máxima chega a 27. O domingo também será de céu claro com calor em Passo Fundo. Mínima de 19, máxima que chega a 31. Ele já ficou no topo do ranking brasileiro e foi campeão sul-americano de judô. E isso tudo antes dos 21 anos. Conheça hoje um pouco da trajetória do judoca Daniel da Silva, na série que estamos apresentando toda sexta sobre os atletas e equipes que contam com o apoio da UPF. Daniel da Silva treina todos os dias aqui na academia do ex-judoca Rodrigo Bilhar. Ele se dedica a uma rotina diária de golpes, repetições e muito esforço. Daniel começou cedo no esporte. Atleta que é, foi inserido ainda na infância no judô para gastar a energia que tinha. Foi descoberto cedo em um projeto social no bairro Leonardo Ilha. De lá, veio aqui para a academia, onde começaram as competições. Eu pratiquei vôlei, fiz futebol, fiz capoeira, fiz um monte, entre vários esportes. Mas o que me entreteu mesmo foi o judô. A gente começou o judô como se fosse uma brincadeira, como se fosse um passatempo. Eu comecei a treinar na academia junto com outro colega meu que também começou na creche. Aí, a partir dali, eu comecei a me envolver mais com o esporte. Aí, a gente começou a viajar para fora, começou ir nos campeonatos estaduais aqui do estado, ganhei, perdi, como todo atleta como em toda carreira de atleta tem, às vezes se ganha, às vezes se perde. Ele já esteve no topo do ranking nacional do judô, categoria sub-21, até 55 quilos. Depois de tanto bater na porta, chegou lá. O último ano de sub-18, eu fui campeão brasileiro, na categoria até 65 quilos e campeão sênior no brasileiro também, até 55 quilos. Então, ali foi onde começou tudo, alavancou, né? Então, consegui esses 2 títulos no último ano de sub-18 e no final desse mesmo ano eu consegui integrar a seleção de base. Fui campeão da seletiva nacional, que é a porta de entrada para a seleção brasileira. Eu viajei para a Itália e para a Rússia, infelizmente não consegui colocação lá. E logo em seguida, na metade do ano, eu fui para a Argentina, em Córdoba, e participei do Pan-Americano e Sul-Americano. Lutei no sábado Pan-Americano, fiquei em terceiro. Aí no domingo eu lutei o Sul-Americano e fiquei em primeiro, consegui consagrar campeão. Na final eu ganhei do campeão do Pan-Americano.
A parceria com a Universidade de Passo Fundo consolidou a carreira do Daniel. Ele passou a qualificar mais a preparação técnica e física. Um presente para nós, porque a gente sempre tentava algum patrocínio e sempre batia na trave também. E quando surgiu a oportunidade de a UPF nos patrocinar, nós levar o nome da UPF, a gente não pensou duas vezes. Então a gente está levando o nome da UPF, carregando esse emblema para tudo que é lugar que a gente vai, para todos os campeonatos. Para nós é uma honra mesmo ter a UPF como nosso patrocinador. 16 entidades tradicionalistas participaram da Mostra da Cultura Gaúcha em Passo Fundo. Pelo segundo ano consecutivo, o desfile Farroupilha foi no mesmo dia da mostra. A história do tropeirismo foi o tema apresentado na Avenida 7 de Setembro. Durante essa semana, a gente apresentou uma série de reportagens sobre a história por trás dos nomes dos CTGs aqui de Passo Fundo. E para encerrar a série, você confere agora um pouco da história de Eduardo Miller. Foi no dia 17 de janeiro de 1982 que o CTG Eduardo Miller nasceu. A história do homem que dá nome a esse lugar ainda é incerta. O que a gente sabe da história que tem aí, que o Eduardo Miller era o proprietário dessa área de terra que tem aqui da Avenida Brasil para baixo, Independente, Boqueirão, aqui era tudo terra da família deles, né? Então o pessoal achou por bem, um grupo de gaúchos aí que se reuniu e acharam por bem colocar o nome de Eduardo Miller no nome do CTG. A patronagem até buscou, no ano passado, registros da história de Eduardo, mas não tiveram sucesso. Com o passar do tempo, o CTG cresceu e foi se adaptando. Hoje, tem grupos de invernada e ao longo do ano realiza atividades para se manter. Dos 10 anos para cá que a gente conseguiu trocar o telhado, que estava defasado muito, estava caindo quase tudo, né? E a gente conseguiu começar a refazer o CTG novo, né? Temos 4 invernadas, pré-mirim, mirim, juvenil e adulta. E tem uma invernada campeira também, que participa nos torneios do laço, por aí nos rodeios, fim de semana. E daí a gente tem geralmente uma promoção por mês aqui, para poder manter o CTG de pé, né? Neste ano, a Mostra da Cultura Gaúcha teve como tema o tropeirismo. O CTG Eduardo Miller mostrou a transformação do centro da cidade, através de uma alegoria sobre a fábrica de pregos, que depois deu lugar ao Bela Città Shopping. Essas foram as informações de hoje. E se você perdeu alguma reportagem ou quer rever as nossas principais notícias, hoje, amanhã e domingo tem o programa A Semana. Nós voltamos na segunda. Até lá!